E agora nós vamos para a correção do livro, lá na página 44. Vocês deveriam ter feito a leitura do texto na página 42 e 43 para poder responder essas perguntas. A número 1 e a número 2 era pessoal, então vocês poderiam responder da forma que desejassem. Número 3. A crônica comunicação é uma narrativa. Quais são os personagens dessa história? Um comprador e um vendedor. Qual é o assunto da história? O que foi que aconteceu? O principal fato, né? Do que estava falando o texto? Estava falando que o comprador esqueceu o nome do produto que ele queria comprar e, além de tudo, ele não conseguia explicar o que era. Número 5. Em que lugar ou que espaço, onde é que estava acontecendo? Em uma rua bem movimentada? Não, né? Não estava na rua. Em uma praça? Também não. Em uma estação no metrô? Não tinha nada disso. Mas sim em uma loja. É lá que a gente vai comprar os produtos, certo? Número 6. Os fatos de uma história acontecem em um tempo, tá? Quando foi que aconteceu essa história? Nessa história, os fatos acontecem durante uma sequência de vários dias? Não, né? Não passou tanto tempo assim. O período de um dia inteiro? Também não, foi bem menor. O período de uma noite inteira? Nem estava à noite, né? Porque as lojas geralmente abrem de dia. A circunstância de uma conversa. Então, circunstância, lembra que eu poderia trocar pela palavra tempo, né? O tempo de uma conversa foi, né? Foi durante a conversa entre o vendedor e o comprador. Daí nós deveríamos ler a número 7 e marcar. Marcar com um X a alternativa que completa adequadamente a afirmação. O início da crônica é contado por um narrador. Esse narrador conta o que acontece na história como se falasse com os personagens? Não, né? Ele não está conversando nem com o comprador e também não com o vendedor. Consigo mesmo? Não, né? Com outro narrador? Não, só tinha um apenas. E com o leitor da crônica? Sim, o leitor somos nós é que lemos, certo? Número 8. Em um momento da crônica, o comprador diz: a palavra me escapou por completo. O que significa esta expressão, né? Significa que ele esqueceu tudo, né? Então, quando a gente fala assim, escapou por completo, eu esqueci tudo que eu ia falar. É isso que significa. 9. Releia este trecho. Presta atenção nas minhas mãos. E quando ele falou, ele fazia dessa forma aqui, né? Usava os dedos, as mãos. Considerando esse trecho, responda. Que outra forma de comunicação, outra linguagem o comprador usou para ser entendido pelo vendedor? Então, ele usou a comunicação gestual. O que é comunicação gestual? Ele fez gestos, né? Ele mexeu com as mãos para poder explicar o que ele queria. Continuando a correção lá da página 46, a pergunta número 10 era assim: ao perceber que o comprador não consegue descrever o que deseja, o vendedor pede a ele que desista? Não, né? Ele até incentivou ao comprador que falasse o que era. Apontasse na prateleira? Ele não teve essa ideia. Mostre com as mãos? Ele até tentou, mas não foi assim. Que ele desenhasse? Sim, né? Essa é a alternativa correta. A número 11 é copie da crônica pelo menos uma das perguntas que o vendedor fez que facilitou as explicações sobre o objeto desejado pelo comprador. Eu coloquei duas aqui. Já vem montado? Então, o vendedor perguntou assim: eu vou ajudar esse cara. E ele disse assim: já vem montado? Para que serve? Mas poderia também ter outras opções, como por exemplo, essa coisa que o senhor quer é feita de quê? Ela se move? Tem mais de uma peça? Então, poderia ser qualquer uma dessas perguntas. A número 12 também era pessoal. Então, vocês poderiam ter respondido da forma que vocês desejassem. Mas será que ele foi paciente? Eu acho que foi, né? Ele ajudou bastante, né? Ao
comprador. Continuando na página 47, marque com um X na alternativa que melhor se refere a cada parte do enredo desta crônica. Qual dessas alternativas aqui demonstra a situação inicial? Duas pessoas que se encontram numa rua? Não. Um comprador entra em uma loja? Exatamente, essa é a alternativa correta, certo? Na letra B, o que será que significa complicação? Seria o problema, né? Qual que é o problema? O comprador quer comprar algo que a loja não tem? O vendedor não dá atenção ao comprador? O comprador não consegue comunicar o que quer comprar? Essa alternativa, a última alternativa aqui, né? Letra C, qual que é o clímax? Qual é a principal fonte de tensão desse texto? O vendedor perde a paciência? Não, ele foi muito calmo. O comprador quer chamar o gerente? Foi, né? Foi essa daqui. E a última, o comprador não sabe desenhar. Letra D, desfecho. Qual foi a solução? O vendedor fala a palavra que faz o comprador lembrar o nome do objeto que estava procurando. Esta é a alternativa correta. Tomara que vocês tenham acertado. Beijos para vocês.